Vou passar a palavra à senhora, aqui Pedro e Albino, vou primeiro. E então, Ana, consegue recuar ao processo de decisão? Consigo sim, professora Ana. Consigo, então, antes de mais, boa tarde a todos. É com muito gosto que aceitei o convite e espero ajudar a clarificar algumas ideias de alguns candidatos e no fim concluirmos que não há outra decisão a não ser inscreverem-se no MBA e juntarem-se à família da Universidade Católica, acho que posso dizer assim, e fazer então, e quem sabe depois para o ano nós estamos aqui, eu e o Pedro já no papel da alumni, com algum dos agora presentes enquanto futuro candidatos na experiência de aluno. Então, consigo sim, respondendo à pergunta, consigo viajar no tempo até ao meu processo de tomada de decisão para ingressar neste curso, para a candidatura. No meu contexto particular foi, procurava formação específica que me fizesse aumentar e progredir os meus conhecimentos de gestão. Tinha obviamente muitas dúvidas se este seria o programa mais indicado ou não. Eu trabalho na área de tecnologia, apesar da minha formação não ser na área tecnológica, mas a minha função é sobretudo gestão de produtos digitais. Então eu sentia que precisava de compreender mais com ferramentas concretas e fazer a ponte e atualizar o conhecimento sobre o estado da arte do que a Academia está a publicar neste momento relativamente a diversas disciplinas e, sobretudo, também enriquecer a minha experiência com o contacto com a comunidade académica e depois também com os colegas e isso foi aquilo que eu procurava quando me candidatei. Obviamente que juntei o medo de não conseguir a vaga no processo de candidatura e depois o medo de não estar à altura, de não conseguir equilibrar o programa com as responsabilidades profissionais e as responsabilidades pessoais. Depois, agora já na reta final, é fácil de concluir que o balanço é extremamente positivo, o equilíbrio é possível e sem dúvida que correspondeu à minha expectativa e trouxe-me todas as ferramentas que eu precisava. Pela parte académica, o programa e como a professora Ana já explicou e a Sara também, todas as disciplinas tocam diferentes aspectos e diferentes áreas de interesse do que é o dia-a-dia de qualquer profissional de gestão em qualquer empresa, em qualquer área de negócio. Queria ressalvar o quanto também se aprende nas experiências educativas com os professores e o apoio que os professores nos dão a alertarem-nos para tópicos que devemos estudar, muitas vezes até para além daquilo que é explorar nas aulas, indicar-nos o caminho e estarem sempre disponíveis para, quando trazemos os problemas da nossa realidade, nos ajudarem a procurar as melhores soluções e também não podia deixar de referir aquilo que se aprende com os colegas e para mim isso também foi um ganho imenso. A comunidade é efetivamente o grupo que se constitui, a equipa que se constitui é fantástica, estabelecemos relações de grande proximidade e podermos discutir ideias no contexto das aulas, dos trabalhos de grupo e mesmo na nossa gestão pessoal deste percurso, com pessoas tão diferentes, com percursos tão diferentes, contextos tão diferentes, é sempre muito valioso. Obrigada, Ana. Vou passar ao Pedro. Olá, então boa tarde e obrigado também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui presente nesta sessão. Eu recuando um pouco ao início do programa, do processo, isto foi tudo muito rápido e para mim muito simples. Eu tenho um histórico de atividade no setor financeiro, na banca, mais ou menos 18 anos, e há 5 anos e pouco decidi abraçar um novo desafio e entrei no CTT. Tive um percurso também relativamente rápido em ascensão e quando integrei a primeira linha do CTT, com reporte à Comissão Executiva, Conselho de Administração, senti necessidade de refrescar um pouco algumas ideias, alguns conhecimentos e alargar experiências e nessa altura, com uma conversa com um membro do Conselho de Administração do CTT, a recomendação foi imediata e eu confesso que não houve segundas opções nem segundas visões e, portanto, daí até uma conversa com a Sara Pacheco foi muito rápido e as coisas deram-se e, portanto, foi um processo de decisão relativamente fácil e rápido. Confesso que o processo, para quem já tinha sido da escola e não tinha voltado aos bancos da escola durante muitos anos, confesso que o processo foi um processo surpreendente.
porque dei por mim muito ávido de absorver conhecimento. E confesso que hoje dou por mim a comprar livros e a ler algumas coisas que há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, não faria, não seriam áreas se calhar de interesse ou de conhecimento sequer, e hoje consigo entrar noutros horizontes, fruto daquilo que fui passando e experienciando neste MBA. De facto, aquilo que eu retiro muitas coisas aqui, obviamente, olhando para este percurso e agradecendo o facto de já ter terminado o MBA para ser considerado alumni, eu diria que há muita coisa aqui que se retira. Eu acho que há uma expressão que recentemente ouvi, que é muito simples, que é enjoy the ride, e é isso que de facto eu tenho feito aqui, tenho aproveitado bem a viagem, tenho assimilado o mais possível aquilo que são as aulas, aquilo que é o contributo dos professores. Tem aqui um conjunto de docentes com muitas experiências multifacetadas, complementares, com uma visão empresarial também de terreno muito forte, com experiências internacionais inclusive, e portanto aqui com capacidade de nos alimentarem a mente de facto com ideias e sugestões e muito conhecimento. E este, de facto, é algo muito, muito positivo. Depois, a disponibilidade de todos, porque muitas vezes foi necessário ter conversas adicionais com muitos professores e a disponibilidade foi sempre total, presencialmente numa primeira fase e depois mais à distância, assim teve que ser, mas sempre disponíveis. Depois, o que a Ana estava a dizer, eu acho fantástico também, que é o facto de nós conhecermos e termos ao nosso lado pessoas que têm percursos completamente diferentes dos nossos, e que têm vidas completamente diferentes das nossas e tiveram experiências completamente diferentes, e de repente damos por nós a fazer perguntas e a ter conhecimentos práticos que vão muito para além daquilo que nós estávamos habituados e que nós vivemos, e portanto o nosso mundo de facto alargou-se, cresceu, e isso é algo que não tem valor, acho eu. Depois tivemos aqui também um conjunto de eventos e de atividades extra. O Covid não nos permitiu ir um pouco mais longe, mas ainda assim tivemos a oportunidade de estar juntos várias vezes, muitas vezes, e também de reforçar aqui alguns laços, como Ana dizia, que vão para além daquilo que são as aulas. Eu devo dar aqui uma nota também muito interessante que foi referida aqui no início, que tem a ver com a avaliação 360. Eu achei o modelo de avaliação do professor Aménio Rego muito, muito interessante. Já tinha feito alguns exercícios similares, mas eu acho que este superou as minhas expectativas, e estou curioso agora na parte final para ver a evolução. Eu não tenho dúvidas que ainda não tenho a percepção completa daquilo que é o antes e o depois, mas também não tenho dúvidas em dizer que há de ser muito diferente o antes e o depois. Não tenho dúvidas que a rapidez de raciocínio com que tenho hoje quando olho para algumas notícias, quando olho para alguns acontecimentos e para alguma realidade de algumas empresas, inclusive aquelas onde eu trabalho, é hoje completamente diferente do que tinha há 1 ano e meio atrás ou 2 anos atrás, muito diferente. Aprendemos um conjunto de metodologias e de rotinas de pensamento que são depois tocadas por vários professores em diferentes quadrantes e que de facto nos abrem a mente e nos garantem outra capacidade de olhar para as coisas. E depois acho que cada um de nós, e a mim acontece-me isso, obviamente, que é cada um de nós depois vai à procura de reforçar ou de aprofundar os conhecimentos que entende que são mais úteis para si e que se sente mais vocacionado. Eu tenho, obviamente, um conjunto de coisas para fazer pós-MBA, tenho aqui um conjunto de to-dos que já registrei e de leituras que quero aprofundar e de temas que quero ver melhor no pós-MBA, claramente. Livros que já comprei, que ainda não tive a capacidade de ler, o MBA também não permite tudo, e que vou ler no fim. E de certeza, e os meus colegas a mesma coisa, eu tenho falado com eles sobre isto, e uns numas disciplinas, numas matérias, outros noutras, mas esta curiosidade fica, a vontade de aprender fica, e isso é impressionante. Eu sei que estou a falar demais, portanto, se quiserem levantar o braço, eu vou-me calar quando levantarem, está bem? Não, Pedro, nós já podemos voltar assim, Okay. porque eu depois volto a falar mais do percurso, e vocês começaram logo a falar de percurso, e isso é muito bom, mas antes disso vou passar a palavra ao Albino, para o Albino, que já nem se deve lembrar do
MBA, se calhar, mas estou convencida que se lembra do MBA. O que é que o Alvin nos pode dizer quando decidiu fazer o MBA? Quais foram as dúvidas existenciais e o que é que depois se tornou muito mais, não digo fácil, porque o MBA não é fácil e eu não vendo isso, não é questão de ser fácil ou difícil, é exigente e dá trabalho, eu gosto de posicionar isso dessa forma. Mas o que é que o Alvin se lembra? Em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigado pelos testemunhos do Pedro e da Ana, quer dizer, não me deixam muito para dizer. O que é que eu vou fazer? Eu vou-vos dar um bocadinho a minha visão e no fundo acho que também é isto que se pretende e sendo que a minha experiência, lá está, é particular, primeiro, porque eu acho que nós somos a primeira. Corrija-me se eu tiver errado. Uma coisa primeiro antes de tudo, Ana, que é porque eu sei que a Ana deve estar um bocado triste, que é que no início eu estava a ouvir, quando o Albino não está aqui, mas o Albino estava, porque isto é importante porque o MBA também é aprendizagem e a Ana que está aqui vai ser a Ana professora e pronto, posso também dizer que não sou o aluno mais pontual do mundo, mas fiz os possíveis e tanto... Albino, vá, estamos na... Posso confirmar. Continuando agora para a questão da tomada de decisão. A minha tomada de decisão foi relativamente fácil, no sentido em que eu já era um mini alumni da Católica e eu fiz um programa dentro da minha empresa, da Amorim, ou seja, dentro de um grupo de quadros da Amorim na Universidade Católica e foi o primeiro contacto que eu tive com a Business School e com a Ana e com a Sara. No final, aquilo não pode ter sido mau o programa, porque eu fiquei bastante motivado para continuar a estudar, era uma coisa que eu queria fazer e fiquei mesmo com um sabor a pouco. E disse, ok, isto é muito giro, dá-me aqui um lamiré, mas eu gostava de me dedicar e também, que é um ponto importante, tendo em conta que isto é um MBA executivo, conseguir tirar tempo do meu dia normal em que nós estamos absorvidos no corrupio dos e-mails, da loucura e que às vezes parece que não temos tempo para pensar e conseguimos criar aqui um buffer e uma zona onde nós nos podemos dedicar a coisas um bocadinho diferentes do dia-a-dia, porque no fundo também é aí que nós aprendemos, crescemos, desafiamos, saindo um bocadinho da rotina e é importante. Portanto, este seria o primeiro ponto deste MBA, que é a estrutura e o formato. Eu acho que na altura foi a primeira edição já neste novo formato, e eu acho que isso é um ponto fundamental. Porquê? Porque é um modelo diferente de estarmos todas as semanas, que também tem vantagens, e a Ana tocou no ponto, e é verdade, e nós dizemos sempre que sim, que não nos vamos desligar, mas é difícil, é muito difícil, e é efetivamente um dos takeaways importantes do MBA, eu acho, é a nossa capacidade de autogestão, para, à medida que o percurso vai evoluindo, começarmos deixamos na primeira fase derrapar um bocadinho, na segunda fase já vamos, e no final chegamos em modo de cruzeiro, como eu tenho a certeza que está o Pedro e a Ana agora mais a terminar o MBA, não estão, com certeza, que é muito chato o final, mas também é suposto porque o outro lado também tem muito que ver com o desafio. O que é que eu gostava de ressalvar como positivo e diferente, se calhar, na Católica? Em primeiro lugar, eu acho que é este espelho que nós conseguimos ter com as várias áreas de atividade económica na zona norte do país. A Católica Porto vai-nos dar uma visão muito importante, tendo em conta a nossa geografia, muito virada para o mundo. Nós não vamos deixar de tocar nas coisas trend e de última, e vamos conseguir ser todos muito desafiados por muito à frente que achamos que estejamos, mas ao mesmo tempo vamos ver isso, mas enquadrado no sítio onde nós estamos e onde nós vivemos e onde desenvolvemos atividade pessoal. E, portanto, esse lado eu acho que é um ponto muito a favor do próprio programa aqui, essa ligação. Eu sinto isso não só com a minha empresa, como com as outras empresas. E outro ponto positivo é o Clube das Empresas, como é óbvio, porque fazer trabalhos do ponto de vista teórico é giro, é desafiante, mas nós tivemos a oportunidade de meter as mãos na massa com desafios reais nas empresas e dá-nos também a capacidade de nos pormos noutros sapatos numa empresa quase como consultores e conseguimos às vezes, no final aprendemos também
a ver o outro lado, que eu acho que é muito importante e é uma parte muito importante de um programa como este, porque nós no fundo vamos estar com 30 pessoas a ter a mesma experiência, cada um vai estar a absorvê-la da sua maneira e depois vamos confrontá-las uns com os outros. Eu acho que a diversidade da turma, pelo menos no nosso caso, era um dos pontos altamente favoráveis. Também gostava de deixar o ponto de o que é um MBA, no fundo, o que é que eu retirei do MBA e com certeza vão ingressar, vão ter a oportunidade de ter aulas com o professor Vítor Santos, e uma das coisas que eu retiro é realmente que é uma capacidade que ele tem, que é de comprimir a informação e de entregá-la de forma rápida e completa, que é uma coisa que eu não tenho, curiosamente, mas estou a tentar melhorar. O que nós temos no MBA é que nós compramos experiência compactada das pessoas, dos professores, das vidas, e isso é efetivo. E esse é que é o boost que um MBA dá à nossa vida e dá à nossa carreira, é a capacidade de vermos os desafios dos outros pelos outros olhos, conhecermos outros casos, pararmos, pensarmos, e não tenho dúvidas nenhumas que saímos pessoas diferentes no final de um MBA, conseguimos olhar o mundo não necessariamente de uma forma diferente, mas de uma forma muito mais informada e com muito mais capacidade de ter um olhar crítico, que é um ponto que eu acho que é fundamental, que é o pensamento crítico, e é uma das coisas que eu retiro da escola de diferenciador, que é, eu pelo menos confesso, e também mais uma vez a minha experiência muito pessoal, estava à espera de uma forma mais diferente, lá está, das expectativas que nós temos, e o que encontrei é exatamente o contrário, uma liberdade de pensamento refrescante, capacidade de debater, de vermos coisas diferentes e efetivamente, mais do que a questão técnica, que é importante, mais do que a questão académica, de carreira, etc., eu destaco a componente humana, porque efetivamente é tão holístico e é tão generalista o que nós aprendemos e com as várias áreas, que efetivamente eu acho que o processo de transformação vai além do executivo, vai além do profissional, vai para a pessoa. Com certeza que também termos apanhado o Covid aqui no meio do meu MBA e eu ter sido pai durante isto tudo também está aqui a reforçar, mas eu acho mesmo que é uma decisão transformadora na nossa vida. Acho que os timings, acho que não há timings perfeitos. Lembro que isso foi a conversa que eu tive com a Sara quando me decidi inscrever, e eu tenho ideia que foi, lá está, eu vi o formato, gostei, falei e inscrevi-me na altura. Portanto, e é possível, ou seja, é difícil de gerir tudo, mas, e voltando à Ana para terminar, que eu também com certeza já me estou a alongar, quanto mais nós dermos ao MBA, mais nós vamos receber, e isso também é um ponto que é muito importante, ou seja, invistam-se também, porque quanto mais vocês puserem cá fora, mais vocês vão retirar e mais fortes vão sair, fortes no sentido completo, enquanto indivíduo, depois disto. E é uma coisa que fica para a vida toda. Eu não vou à escola há algum tempo, mas a sensação de me sentir em casa, acho que é uma coisa que vai ficar durante muito tempo. Isso é uma coisa geral da escola, mas também muito particular na Ana e na Sara, que são as pessoas com quem nós lidamos mais, e que também é uma nota final que deixo, que é algo de diferente. A Ana e a Sara são diferentes, são as nossas. E acho que é isto. Obrigado. Sara, se nós pudéssemos gravar isto e depois do que nós ouvimos durante os percursos, eu é um misto, fico assim um misto de contente, feliz, e ao mesmo tempo lembro-me de algumas coisas durante o percurso e dá-me vontade de lhes bater, mas eu não posso dizer isto numa altura ainda de candidaturas. O percurso é sempre difícil para os alunos e para nós que os acompanhamos, mas o resultado final... Sim, é o nosso contentamento, Sara. No fundo, é ouvir isto, dá-nos ânimo para acompanhar os percursos. Isto para dizer que quem se está a candidatar, eu gostava de dar aqui uma nota, o percurso é exigente, o percurso dá trabalho, é um esforço. Eu lembro-me, também já fiz o MBA há 20 anos atrás, e lembro-me que foi muito exigente. E por isso muitas vezes estas questões, não é? Dos alunos connosco, às vezes durante o percurso, esta Ana e a Sara, as nossas, são um bocadinho más. E pronto, mas como podem ver, depois no final dá tudo certo. É
É o amor duro do professor Arménio que nos faz crescer. E as brancas que nós temos às custas dos nossos alunos. Mas tirando isso está tudo bem e no fim ouvi-los é muito gratificante. Eu vou voltar aqui à Ana e ao Pedro e aqui agora deixo de ter em ordem. Vocês já falaram um bocadinho do percurso, mas eu gostava de vos perguntar o que é que mais destacam no percurso do MBA? Já falaram de algumas coisas, mas apesar de tudo, o que é que, no fundo... Ou até outra questão, desculpem, que é, nós comunicamos muito no site, nas brochuras, mas há questões que são intangíveis, como sabem, e que só com a experiência que se podem falar. O que é que vocês podem falar disso, que nós não conseguimos comunicar nos meios, mas que vocês podem partilhar? Prioridade é Ana. Como quiseres, Pedro, podes responder primeiro. Então, excelente questão, professora Ana. É efetivamente a forma, aquilo que nós não conseguimos traduzir em palavras, que não conseguimos materializar nos canais de comunicação quando falamos do programa, é provavelmente aquilo que olhando já em jeito de retrospectiva, embora, como já falamos, ainda não tínhamos terminado o nosso percurso, aquilo que mais diferença faz e que mais valor acrescenta. Nós já falamos aqui, todos partilhamos a experiência do contacto com os professores, do contacto com a equipa, de quando nós crescemos com isso, com a disponibilidade de todos, e esta partilha que é o principal veículo das aprendizagens que nós vivemos. O Pedro dizia há pouco que a melhor forma ou uma das melhores formas de descrever isso era que o nosso mundo tinha crescido, e é isso mesmo que eu sinto. Acho que aquilo que não é tangível é a quantidade... a quantidade de desconhecimento, passo a explicar. Eu sinto-me agora mais consciente de tudo aquilo que eu não sei e que preciso de saber para ser uma melhor profissional, para gerir melhor equipas, para gerir melhores produtos, para ter um papel mais ativo e mais diferenciador, quer na empresa onde trabalho, quer na comunidade a que pertenço. E isso foi a maior aprendizagem que eu trouxe deste MBA. E isso é composto pelas aulas, é composto, como já falamos, das experiências interpessoais. É ter a noção, e também usando a expressão que o Albino utilizou, que me pareceu uma metáfora excelente, que levamos daqui compactos, não é? Conhecimentos compactos, que precisamos de alargar no mundo lá fora e que pelo menos nos permitem perceber o quanto ainda temos para explorar e o quanto ainda temos para perceber. Então, a medida do meu desconhecimento, a medida da minha ignorância é a maior riqueza que eu levo deste MBA. Bom, do meu lado, eu tento recordar sempre, a minha memória é relativamente curta e tento recordar sempre o que aconteceu mais recentemente, e depois de termos tido o fim de semana que tivemos no passado fim de semana, em que a Ana fez parte inclusive do meu grupo, nós tivemos uma experiência de 2 dias no Impact Bootcamp, que foi absolutamente transformadora e inspiradora, e eu diria que ao fim deste tempo é um dos pontos altos, seguramente, do MBA, que vale a pena experienciar. Eu quando se questiona sobre o que é que eu destacaria, aquilo que me fica sempre como muito enriquecedor são as experiências, não é? E porque nós trazemos muito material, muita bibliografia, muitos livros, trazemos muito conteúdo, mas há uma coisa que nós obtemos nas aulas e que não conseguimos ter nesses slides e nesses livros, que é as experiências dos docentes que estão connosco e que passaram pela empresa IA e que nos explicam como é que aquela PPP foi financiada em 1990 e como é que o professor Carlos Jordana lidou com um processo de marketing B2B em Espanha há 10 ou 15 anos atrás. E isso são histórias pessoais que todos, ou quase todos os docentes têm para contar, de coisas reais, muitas delas que nós conseguimos identificar nas notícias que lemos ou que vislumbramos ao longo do tempo, e que depois tem uma história pessoal por trás, com conhecimento e que tem algo que podemos levar connosco. E essa experiência nós não conseguimos ter se não conhecermos as pessoas, se nós não conseguirmos falar com elas, se nós não ouvirmos essas experiências, é que vão para além do conhecimento que vem nos manuais. Depois também o que fica muito é que há aqui muitos docentes que têm a sua própria linha de pensamento e que ajudam a desbravar novos caminhos.
e que pensam em novas coisas e novas ideias e que vão para além daquilo que é o conhecimento que está escrito, em alguns casos há muitos anos nos livros, e que acompanham as tendências e que estão em cima do acontecimento e que nos vêm falar sobre notícias da semana passada ou de há 15 dias atrás e qual é a leitura que devemos ter sobre esses eventos. E, portanto, eu acho que, sobretudo, o que eu destacaria de diferente é exatamente essa experiência pessoal e esse contacto com os professores. Depois, foram falados aqui 2 ou 3 temas que eu acho muito, muito interessantes também, muito importantes. Nós tivemos a oportunidade, ainda que muito impactados com o Covid, ainda tivemos a oportunidade de visitar 2 empresas, ainda tivemos capacidade para fazer alguns trabalhos com contactos pessoais com algumas empresas e fazer apresentações e pitches junto dessas empresas, e isso é uma experiência muito enriquecedora. E como o Albino dizia, não são as coisas sexy do momento, as coisas trendy, né, de Silicon Valley, são as empresas que vivem connosco e que empregam dezenas e centenas de pessoas que estão ao nosso lado, não é? E que alimentam muitas famílias e que também fazem o seu percurso de inovação e de transformação, e essas empresas estão ao nosso lado e nós temos a oportunidade, através do MBA, também de as conhecer. Achei também, e acho muito enriquecedor, as conversas que vamos tendo com os CEOs e altos quadros de algumas empresas nos pequenos almoços. Infelizmente tivemos que os fazer online, mas ainda assim são momentos muito enriquecedores e é surpreendente, ou não sei, mas se calhar achei surpreendente ao início, agora já não, a disponibilidade que essas pessoas têm para connosco, a disponibilidade que têm para partilhar, para ouvir, e para dar o seu testemunho sobre experiências até pessoais da vida deles. Isso obviamente também acho que é muito, muito enriquecedor. E pronto, e basicamente eu acho que são estes os pontos que eu destacaria deste processo muito diferente. Pronto, ok. Eu vou tentar acrescentar aqui alguma coisa e eu vou pegar na questão dos soft skills, que eu acho que é muito importante. Eu profissionalmente tenho uma tarefa, digamos assim, mais comercial, portanto é uma coisa que no meu desempenho direto acaba por impactar diretamente, mas é uma questão completamente transversal. E o que eu queria dizer acerca dos soft skills é que não só as parcerias que vamos tendo, mas o foco constante, porque o conteúdo é fundamental e já falamos do conteúdo e que ele é bom e é importante, mas a forma como nós entregamos esse conteúdo, muitas vezes no nosso dia-a-dia, acaba por ser mais determinante para o sucesso do que nós estamos a fazer do que propriamente a ideia em si, ou seja, e este lado eu acho que é levado quase ao extremo no caso do desafio connosco, e são coisas estranhas. Eu lembro-me de vários pontos, lembro-me da questão do drama, de recriarmos mesmo essa vertente, e eu acho que um dos pontos efetivamente fundamentais do programa é esse lado, vou-lhe chamar artístico, criativo da gestão, que hoje em dia parece tão óbvio nós focarmos nisso, não é? Na gestão como uma arte, não é? do desempenho, e eu, sendo de um background de engenharia, venho habituado à rigidez dos conceitos e da forma como nós aprendemos. E eu acho este lado efetivamente um plus brutal, e não digo por mim, que se calhar já estava habituado a fazer uma apresentação a um board, digo por colegas meus absolutamente extraordinários, que têm um perfil simplesmente mais introvertido, que têm que fazem funções de desenvolvimento onde isso se calhar não interessa, e vê-los no final do MBA. Eu não sou professor e não estive a ensinar nada a ninguém, também fiquei muito contente, que acho que melhorei em algumas coisas, mas em alguns casos é mesmo extraordinário, porque nós vemos alguém que tem muita coisa para dizer, que simplesmente não o conseguia dizer, e tudo isso é treino e prática, e eu acho que esse lado de soft skills é muito, muito importante, e é um plus brutal que nós temos na escola. Realmente não se encomendam as conversas, nem os guiões, nem nada, mas não posso deixar de dizer que é muito especial ouvi-los, independentemente de estarmos aqui nesta sessão para os novos, os potenciais novos MBA.
é muito bom ouvi-los, porque de facto, por exemplo, a questão das soft skills é um desafio para muitos, e o Albino falou aqui, e é um desafio às vezes até de adesão e no fundo de resistência, e nós costumamos sempre dizer, e quem vai fazer o percurso connosco vai nos ouvir dizer, que quanto mais resistem, mais precisam. E isso é uma evidência, não é? Mas também não queria deixar de pegar no que o Albino disse, porque para mim e para a Sara é completamente evidente ver a vossa transformação. E eu tive, aliás, eu partilhei isso no sábado à tarde, nos vossos pitches, no fundo foi uma edição que teve marketing no primeiro trimestre do MBA. Vou ver um pitch e vi pessoas que na apresentação de marketing quase que não conseguiam olhar para a plateia, a fazer interpelações finais e a pedir, no fundo, um call to action ao júri, nem era aos colegas, era ao júri. Isso é de facto algo muito, muito positivo. Nós estamos aqui na reta final. Sara, eu não sei se queres lançar mais alguma questão. Não, no fundo aqui de facto só reforçar o quão gratificante é também ouvir alguns pontos que fazem parte até da nossa conversa inicial no antes da decisão do MBA, e que com estes testemunhos, estes 3 em concreto, estão confirmados alguns dos temas que eu numa conversa inicial vou anunciando. E um deles, e que reforço, não é? O Albino falou da dedicação e da entrega, e é um ponto que eu reforço sempre na nossa conversa inicial. Quanto mais entrega, mais levam de cada MBA. E creio que os nossos 3 alunos que aqui estão hoje confirmam isto, não é? Que de facto cada um leva da escola o MBA que pretende e que deseja, de acordo com a dedicação que lhe imprime ao longo do percurso. Pronto, e como esses outros pontos, por isso acho que é muito importante, de facto, esta sessão, para ouvirmos de viva voz os testemunhos de quem por cá passa, mas do nosso lado há total disponibilidade para depois em detalhe estas conversas que eu tive com cada uma destas 3 pessoas que aqui estão connosco hoje, individualmente reforcem ou ajudem neste processo de decisão de virem para o programa. Por isso, chegados aqui, eu vou voltar a agradecer à Ana, ao Pedro e ao Albino. Foi muito bom vê-lo, Albino, e foi muito bom lembrar-se, por exemplo, de um dos desafios nossos, que é a pontualidade dos alunos do MBA. Vejo que isso ficou relativamente presente, e isso também acabo por dizer aqui, quando nós estamos a formar gestores, também estamos a formar naquilo que são disciplinas que são muito importantes para o mundo dos negócios, e eu e a equipa do MBA, nós debatemos para não deixarmos de ter aquela ideia de que os portugueses não são pontuais. É uma coisa que me aborrece profundamente, esse rótulo, e por isso é algo que nós nos debatemos muito por a questão da pontualidade, e vejo quão vincado, Albino, isso ficou. Agora, agradeço aos 3 muito estas partilhas, e como eu digo, é sempre bom pô-los a falar em primeira mão. Sistematizo aqui algumas ideias partilhadas, o conhecimento compactado, a questão do mundo que se alarga, a medida do nosso desconhecimento, o facto de ser um percurso realmente de transformação muito fruto das soft skills, e uma ideia aqui que eu queria muito passar a quem está a pensar se vai fazer ou não o MBA, e pegando até numa frase do Albino, não há um timing certo, porque nunca há. Seja porque é um período de ciclo de vida familiar que aparentemente não será o melhor, seja porque é uma fase de transição profissional, seja porque estamos com desafios, seja porque é a pandemia, seja assim, se nós nunca vamos ter aquele contexto ideal, e se aparentemente tivermos, em 2 anos ele pode mudar. E isso é outra questão também aqui importante,
e nós assistimos a isso e assistimos a esses desafios. Isto para dizer o quê? É mesmo uma opção de transformação e de desenvolvimento e uma decisão que tem que ser muito séria, sem dúvida, mas uma decisão é um momento em que eu sei que se calhar não consigo ter todas as variáveis reunidas, mas é um momento para o fazer. E depois esta questão que muitas vezes me perguntam, mas o MBA é difícil? E eu digo sempre, o MBA, vocês são no fundo selecionados com base num determinado perfil. O facto de serem selecionados à partida é como eu digo, agora vou dizer uma coisa que não é verdade, mas o D está garantido, no sentido de que foram recrutados para fazer, no fundo, o MBA e selecionados. Agora, eu não gosto da palavra difícil, mas gosto muito daquilo, parece um clichê, mas é aquela ideia de que quanto mais des, mais recebes. E por isso, eu tenho a certeza que algumas pessoas, o MBA é muito trabalho, porque é o que põe no MBA, é a dedicação que se coloca. E isto não é ser difícil, é ser exigente e eu, de facto, investir para receber. Porque o que o MBA dá é uma transformação, mas é conhecimento. E por isso depende muito no fundo, cada um poder pôr e decidir colocar no investimento que vai fazer. Depois... E aqui só acrescentar, em relação a esta questão da exigência, quem vem para um MBA não vem sozinho e por isso aquilo que se assiste, eu e a Ana assistimos, porque acompanhamos já algumas edições, é uma entreajuda e uma cooperação entre todos os participantes, que muitas vezes salva esses momentos mais exigentes e mais difíceis para alguns e torna o processo de facto mais simples de fazer. Sim. Eu aí não vou resistir a partilhar que na atual edição temos 2 alunos de Ciências da Comunicação, para quem matemática não aparece desde o 9º ano. Fizeram naturalmente o período de homogeneização, mas lembro-me, e Sara, tu também te lembras, em dezembro, de termos uma pessoa quase em sofrimento. E no fundo a tirar quase a toalha ao chão, e nós tivemos várias conversas, mas não foram as nossas conversas, nem a nossa ajuda, nem a disponibilidade que houve dos professores. Foram sem dúvida os colegas, e foram os grupos de trabalho que são feitos também a pensar no equilíbrio de perfis, e por isso é o que nós temos também de especial, porque de facto nós, Católica, também gostamos muito de fazer o foco nas pessoas e de acreditar que as pessoas fazem a diferença, e para mim fazem em qualquer atividade profissional, e um bom espaço de afirmação do quão as pessoas fazem essa diferença são as turmas do MBA. E deste lado nós percebemos claramente quem faz a diferença nas turmas, nos percursos, e como eu digo, não há turmas melhores ou piores, nem há turmas iguais, mas há turmas com perfis e com pessoas que de facto fazem toda a diferença nos percursos. E por isso o meu muito obrigada a estas pessoas que vieram generosamente partilhar o tempo connosco, e também aos participantes que estiveram aqui para ouvir estas partilhas. Mais uma vez colocarmos à disposição, eu e a Sara, para qualquer dúvida que permaneça. Uma palavra também de agradecimento à Sara por todo o caminho ainda mais próximo que faz ao longo de todos estes percursos dos alunos, mas Sara, depois de ouvirmos isto, também vou mais recarregamos energias para determinadas questões ao longo do percurso, e por isso muito obrigada a todos. Um ótimo resto de fim de dia e de semana. Deus, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado a Até todos. breve.